Olá, meu amigo e amiga. Nesse nosso encontro neste final de sabadão, eu vou trazer para vocês notícias muito importantes de última hora e cenas para lá de interessantes que acabam confirmando muitas previsões e projeções que fazemos juntos aqui no nosso portal do José, sempre com base naquilo que acontece na vida concreta aqui no Brasil e fora do nosso país. O comportamento de estruturas ou de personagens que movimentam essas estruturas e de muitos agentes políticos também. É claro que quando eu leio os comentários de vocês aqui, eu também recolho uma série de opiniões, uma série de indicativos que mostram que vocês estão muito antenados também e ajudam também a gente a interpretar para onde as coisas estão indo, né? Foi o que aconteceu hoje. Eu fiz aqui uma projeção com vocês, se você não assistiu o nosso encontro anterior, eu vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, mas o que eu comentei aqui com vocês, fiz uma análise e eu cravei aqui junto com vocês, né? Defesa de Bolsonaro pede livre acesso dos filhos a domiciliar. Eu comentei com vocês, né, que essa família Bolsonaro, eles estão enchendo o saco, me desculpe essa expressão, né? Eles ficam perturbando o ministro Alexandre de Moraes o tempo todo com qualquer coisinha, né? Eles são aqueles vizinhos indesejáveis. Aliás, eu acho até que o síndico lá do condomínio onde o Bolsonaro tá preso, ele deveria entrar com uma representação junto com a Procuradoria-Geral da República para tirar esse vizinho absolutamente indesejado ali, né? Porque é só trabalho que ele está trazendo, ele mexeu com a vida da comunidade. Então, a comunidade fica, de um certo modo, refém de um criminoso que mexeu com a rotina das pessoas todas ali. E eu comentei com vocês que o ministro Alexandre de Moraes certamente não deferiria esse pedido do clã Bolsonaro, que os filhos deveriam entender que o pai está em cana, o pai está preso, o pai é presidiário, e ele tem que curtir 90 dias ainda, vai encher a paciência dos vizinhos ainda durante 90 dias, mas depois ele vai voltar para Papuda, para o complexo da Papuda. Então, eu comentei que o ministro Alexandre de Moraes não autorizaria isso, né? O que aconteceu agora mesmo? Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para livre acesso de filhos à casa do ex-presidente durante prisão domiciliar. Ministro do STF manteve restrição de horários para a visita dos filhos que não moram na residência de Bolsonaro. Defesa havia pedido a flexibilização das condições impostas. Não vai ter flexibilização nenhuma. Cravamos, né? Dá para a gente fazer o quadro aqui no nosso portal, né? Adivinhando com o portal do José. Impressionante. Agora, tem coisas também no plano internacional que a gente já está soprando aqui e elas estão caminhando também para confirmações. Mas não ficou só nisso, não. Como nós estamos vendo aí muitas movimentações de guerra no mundo inteiro, parece que o ministro Alexandre de Moraes pegou ali um aspecto belicoso. Porque olha a notícia na sequência, gente. Moraes manda PM abater drones que sobrevoarem a casa de Bolsonaro. Por quê? Porque virou uma bagunça também, né? Tem bolsonarista voando com dronezinho, fazendo imagem e tal, depois publica nas redes sociais. E a situação é a seguinte, o ministro mandou abater os drones e mandou prender quem estiver pilotando esses drones, né? Então, a vida para esse universo paralelo está ficando cada vez mais complicada, né? Então, daqui a pouco o Bolsonaro vai voltar para Papuda. Acho que dá até para a gente fazer mais uma comemoraçãozinha aqui, né? Se a gente vibrou tanto que o Bolsonaro estava indo para domiciliar, muita gente triste aqui no nosso portal, o ministro Alexandre de Moraes flexibilizou, ele arregou, e eu sempre disse para vocês, não é assim, existe a legislação tem que ser cumprida, nós não podemos nos comportar como essa gente que quer golpe o tempo todo, que não respeita a democracia, o Estado de Direito. Então o ministro está jogando xadrez ali, agora, haja paciência, hein? Mas agora deve estar sendo um negócio divertido, né? Ele ter mandado aí abater os drones, lá vai ter drone tomando tiro, né? Vai ser um negócio interessante, ou algum tipo de equipamento. Bom, fora do nosso país, essa gente conspiradora e puxa-saco dos Estados Unidos, como o Dudu Bananinha, está lá no encontro da extrema-direita, está com o olho arregaladão aqui e está dizendo que não tem medo do Alexandre de Moraes, não. Vai acontecer coisas, ainda vão acontecer coisas, né? Ele ele devia se alistar ali no exército norte-americano para combater iraniano, né? Porque ele defende também muito Israel. Então, essa gente corajosa, né, entre aspas, devia fazer isso, devia fazer uma campanha para ir lá lutar, né? Mas ele diz coisas como essa aqui, ó, nesse encontro. Nós não temos medo de Alexandre de Moraes. We are going to win this election. We are going to pardon Jair Bolsonaro, and the United States will have
the biggest ally ever in Brazil in the E que os Estados Unidos terão o maior parceiro da história, né? Da história. Que coisa, né, gente? É uma vassalagem, é uma coisa tão humilhante, tão degradante, né? Mas, enfim, essas pessoas, esses filhotes do criminoso foram criados assim. Eu não podia sair com a cabeça melhor, né? Isso é muito difícil, sair fora da curva. E é o seguinte, lá puxando o saco do Donald Trump nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, gente, a sanidade da criatura tá ficando difícil de esconder, né? Ou a má sanidade dele, porque, olha, não tem, mesmo as pessoas tão próximas, já começa a ficar com o pé atrás. O cara está fazendo coisas assim completamente fora da curva, né? Essa matéria da CNN, a correspondente falou sobre Trump não estar disposto a fechar acordo com o Irã. Ora ele quer fazer acordo, ora ele não quer fazer acordo, enfim. Tá uma maluquice total, né? Mas ela deixou passar uma coisa curiosa aqui, vamos ver. Da guerra, que o Irã queria fechar um acordo, mas que agora era tarde demais. Ele também foi questionado sobre a ilha de Kargil, os ataques à ilha de Kargil, e disse que destruiu a ilha completamente, como você falou, Muri, mas que pode lançar outros ataques só por diversão. Palavras do presidente dos Estados Unidos sobre a guerra. Então, o cara trata de guerra, de morte de pessoas, de conflitos, só por diversão. Gente, é uma coisa tão ridícula, tão absurda, tão abjeta. E mais incrível é ver que tem essa gente do bolsonarismo todo, eles estão conectados com esse tipo de comportamento de Donald Trump, né? As notícias são essa aqui. Trump diz que Estados Unidos não precisam estar a postos para apoiar a OTAN. Está fazendo ameaça para a OTAN, porque a OTAN falou, olha, não dá para a gente ir para essa história do Irã, não, do Estreito de Hormuz, porque os nossos soldados vão ser dizimados. Eles estão tendo uma assessoria que indica isso, que é uma coisa lógica diante de todas as análises dos principais analistas do mundo que percebem que não dá para invadir o Irã achando que está indo para a Venezuela pegar o Maduro, não, né? Como seria uma eventual invasão dos Estados Unidos na ilha de Kargil, que pertence ao Irã? Aí é o seguinte, né, gente? Aí a gente pega os analistas, entre aspas, aqui, do bolsonarismo, e esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Bem identificado com a direita, professor Roque. E o professor Roque está especulando aqui com a possibilidade dos americanos ocuparem o território do Irã. O cara falando seriamente isso, né? Mas vamos ver aqui. Ver um trechinho aqui. Fala, senhor Roque. Então, é não acabar a guerra agora e ele estender ela mais um pouco, talvez mais 2 semanas, e nessas 2 semanas ele dá andamento para essa mobilização final. Só que esse vídeo já tem mais de uma semana, né? Então, quer dizer, já estaria já para concretizar isso que ele está dizendo aqui. Que ele está fazendo, que são soldados americanos que estão indo para a região nos navios anfíbios e o 82nd Airborne Division, que é a divisão de paraquedistas, que são essa divisão especial americana que em 18 horas pode estar em qualquer lugar do mundo para desempenhar. Que meda, hein? Que meda! 18 horas, essas tropas todas estariam ali no Irã, na ilha de Kargil, que o Trump disse que já destruiu, né? Então, o que eles vão fazer lá, né? Marcar de prontidão. Então, por volta de 2.000 soldados só dessa divisão estão indo, aí tem os outros, o navio Trípoli, que é um navio anfíbio, tem mais 2.500 Marines, aí tem mais alguns outros. Esse navio é um navio voador? Porque o navio, para chegar nessa ilha, ele teria que passar pelo Estreito de Hormuz, né? E o Estreito de Hormuz não está passando nada, né? A caminho, tudo isso vai. Estamos falando aí de uns 5.000 soldados, 6.000. Esses 6.000 soldados fariam alguma operação militar antes de acabar com a guerra. Pois é, né? Seria muito interessante toda a extrema-direita do mundo fizesse um batalhão para ir na frente. Assim, nós já destruíram, o Trump destruiu tudo, as Forças Armadas são as mais equipadas do mundo, vamos lá só para dar uma humilhada nos iranianos, né? Então, aguardar aí, porque essa gente que faz previsão no campo da extrema-direita, essa gente é meio complicada, né? Trump disse que Estados Unidos estão vencendo guerra e chama Hormuz de Estreito de Trump. Pô, ele já batizou o Estreito de Hormuz de Estreito de Trump. Então, quer dizer, está passando navio lá direto, né? Por que o petróleo está aumentando, né? Está passando, né? Gente, olha só, eu já comentei com vocês que o Brasil seria muito importante fazer um comitê de crise energética. Eu falei isso algumas semanas atrás.
Porque esse Estreito de Hormuz, se ele continuar fechado mais uma semana, a previsão de vários analistas que eu tenho visto, gente que é especializada nesse setor de energia, os caras estão dizendo que o petróleo vai bater $150 daqui uma semana ou mais alguns dias, porque o que está rodando ainda é o que já rodou antes. Agora a coisa está estrangulada, né? O Trump diz que Irã deve reabrir Estreito de Hormuz para alcançar acordo. Trump afirma que negociadores do Irã ofereceram um cargo de líder supremo para ele. Ele disse não, obrigado. Gente, então, como é que pode, gente? Nós estamos diante de um criminoso, um psicopata, um desequilibrado. Né? E pior que tem. Como é que elegeram um cara desse? Como é que um cara desse chegou? Olha, elegeram entre aspas, né? Porque a democracia norte-americana também é uma coisa sui generis. Trump diz que reunião dos Estados Unidos com o Irã para negociar acordo será nesta sexta-feira à noite. Essa notícia é de ontem. E eu disse para vocês, né? Olha, não vai ter acordo nenhum. E não teve acordo nenhum. Mas aí tem gente na extrema-direita que ganha sempre algum dividendo, né? Para ficar fazendo, espalhando o pânico moral, o pânico vermelho, o pânico nuclear, enfim. E esse canal desse senhor aqui, ele faz esse tipo de coisa, né? Ele dizendo para as pessoas ficarem muito atentas, porque ao final ele vende também o produto dele, né? Dizendo que ele tem as dicas aí para onde as pessoas podem se esconder no caso de um cataclisma. Se esconderem aqui no Brasil, né? Eu vou acompanhar aqui para vocês verem que eu não estou exagerando. Vocês também nos pegaram de surpresa, né? Vocês japoneses entendem muito de surpresa. Então, meus amigos, eu tô com uma impressão muito grande que, como o presidente Donald mandou todos esses soldados lá para a Eu gosto dessa intimidade. O presidente Donald mandou uma série de soldados. região do Oriente Médio, e eles estão programando atacar, talvez não até a ilha de Karg, mas outras ilhas ali, para conseguir assumir o controle total da circulação de embarcações no Estreito de Hormuz. Eu estou acreditando que a ofensiva por terra começa exatamente amanhã, né? Amanhã já é a partir nesse tempo que eu estou falando aqui com vocês. Ó, a previsão dele é que já estão os americanos todos ali por terra. A gente não sabe como é que eles chegaram ali, né? Por helicópteros, por aviões, por submarinos, a nado, mas já estão ali, ocupando o território, né? E no final, né, obviamente, ele está preocupado aí com cataclismo, ele dá as dicas. R$2. Você assinar a Arca, você vai estar fazendo parte de um grupo de pessoas, de uma comunidade de pessoas que estão se preparando, não apenas para não perder dinheiro, mas para ganhar dinheiro com isso. Você vai ter aulas exclusivas comigo, até perguntas e respostas ali, como eu fiz ontem, na quinta-feira. Você vai ter essa oportunidade de fazer isso comigo de segunda a sexta, durante um ano. Você vai assinar um período de um ano para esse serviço e você vai ter acesso a 25 cursos, incluindo o curso de realocação estratégica, que é vital para você hoje. Um curso de realocação estratégica, hein? Muita atenção nisso. Esse curso tem 10 aulas. Você vai acessar o curso José, o primeiro sobrevivencialista, que tem tudo a ver com isso também. E você vai ter acesso a um e-book de 330 páginas que eu escrevi única e exclusivamente para quem assina a Arca. Esse e-book se chama Relocação Estratégica Brasil, onde eu ensino ali a você quais são os lugares mais seguros do Brasil para você se proteger dessa maluca. Opa! Aí ficou complicado, né? O cara sabe de lugares seguros para a gente se proteger, para nós nos protegermos, né? Será que o Brasil tem muita caverna também, como no Irã? Isso tudo aí que está acontecendo no mundo, ok? Você vai levar isso tudo, você vai levar mais de 500 aulas já gravadas, vai levar mais de 500 aulas, Tudo isso para você ficar na caverna, tá? Degustando tudo isso aí. 50 aulas para frente, que serão gravadas de segunda a sexta, e você vai ter uma oportunidade imperdível de se preparar enquanto ainda dá tempo. Se você esperar tudo quebrar para você começar a se organizar, eu só tenho uma coisa a te dizer, boa sorte. Agora, se você quiser parar antes e se organizar antes e ter essa consultoria aqui com alguém que tenha acertado tudo, com alguém que foi instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, com alguém que é sócio de uma empresa de investimento, com alguém que tem mestrado e doutorado em linguística, com um jornalista especializado em geopolítica que tem feito análise geopolítica não reativa, que acontece uma coisa, eu vou explicar. Não, eu faço análise geopolítica... Rapaz, os norte-americanos, eles estão desperdiçando talento, né, gente? Talento, né? A pessoa aqui que, enfim, né, tá sabendo de tudo. Só pagar o curso aí do Bacana que a gente escapa, né? A gente consegue uma caverna. Ultimatos furiosos, bombas sem fim, frustrações de um retrato de Donald Trump em guerra. Gente, olha só. Tem que começar a questionar a sanidade desse indivíduo de uma forma séria, gente. Não é possível. Agora, o pior de tudo é o seguinte, se ele for afastado do poder nos Estados Unidos, na mão de quem que a gente cai? Vice-presidente dos Estados Unidos diz estar obcecado por investigação sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, e afirma acreditar que fenômenos são demônios. Gente, vejam só nas mãos do que o mundo acabou caindo, né? A gente tem que alertar geral, né? Aqui no Brasil tem os filhotes dessa gente toda.
Bom, estamos aqui para isso. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, muita calma nessa hora e vamos enfrentar essa turma toda. Um abraço. Até já. Até lá. Tchau.